lembrar da minha criança, né? Me conectar com essa criança. Quem eu era, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui? Quem é você? Quem sou eu? O que eu quero criar? Qual é o sinal que eu quero deixar aqui na Terra, registrado pela fotografia e pelo vídeo? Quem é? Quem sou eu? Que história eu tô contando? Eu tô contando a história de outra pessoa ou a minha própria história? Se a luz é Deus, as deusas, o que a gente está desenhando para esse Deus, para essa luz, né? Quem a gente quer ser, quem a gente é, ou se a gente quer ser o outro, né, e copiar o outro. Eu acho que ainda tem muita gente copiando, querendo ser o outro e fugindo da própria identidade, né? Não desista 5 minutos antes do milagre acontecer, né? O que a gente faz pelas crianças hoje que não fizeram por nós? Então eu diria isso, continua, Maxi, acredita, vai dar certo. Se você deseja um banquete, tenta não se distrair com as migalhas que aparecem no meio do caminho. A gente quer saber do TTT, a gente quer ouvir esse blá 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 blá. Vê qual é que é desse zum zum zum, porque o Tudo Top tá no ar. Se ela tá montada eu quero ouvir ela falar. Ícone da moda, super diva, mega star. Tem de tudo um pouco e até um pouco mais. Vamos ver quem é que a domínio drag traz. Solta essa língua que tem dentro de você. Desembucha tudo pra gente nunca esquecer. Só se lembram que se ouve, então vem pra cá falar. Sem meias palavras, Tudo Top tá no ar. Olá, ouvintes do presente e do futuro! Estamos no ar com mais um Tudo Talk para falar de tudo com quem é tudo pra gente. E hoje estamos com a rainha dos Image Makers, a diva da casa dos criadores, apresentadora, maquiadora, cabeleireira, professora, empresária. Ela parou tudo nas telas apresentando o reality Work It no canal E na Universal Plus, também disponível. Uma competição glamurosa com grupos de maquiadores, estilistas, cabeleireiros. E se você já viu uma capa da Vogue, provavelmente conhece o trabalho impecável dessa super mulher. Estou falando de profissionalismo, de Fashion Week, de eternidade, de carreira internacional. Estou falando de Maxine Weber. Pode entrar, pode entrar. Oi, boa noite. Boa noite, que bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, muito bom o convite e muito bom estar com vocês. Ai, eu tô toda metida, eu tô toda espilicute. Vamos começar quebrando o tabu? Eu soube que depois da transição você passou a ser menos chamada para trabalhar. Isso já mudou ou continua complicado? Como que a gente desfaz o preconceito nessa área? Bom, existem ciclos, né? A nossa vida ela é feita de ciclos. O ciclo, que era o ciclo que você acabou de falar, sobre capas editoriais, e sobe e desce todo dia a mala, ele finalizou, ele acabou, né? Eu fiquei mais ou menos uns 20 anos criando imagens através da minha profissão, que é maquiagem e cabelo, né? Eu sou maquiadora e cabeleireira já há 30 anos. Então, meu sonho era as capas. Editoriais, desfiles, revistas, mas eu nunca imaginava que eu ia conseguir ultrapassar tudo isso e chegar a apresentar um programa. O que acontece é, eu continuo fazendo meu trabalho de cabelo e maquiagem para alguns clientes. Minha agenda está aberta. Quem quiser contratar é só mandar um e-mail, né? Ou vir no WhatsApp. Mas hoje eu estou me dedicando mais a minha própria técnica, dar as aulas, e a apresentadora, né? A ser uma apresentadora melhor. Ai, você apresenta muitíssimo bem. Mas você acha que o contratante percebe o quanto tá perdendo por ser preconceituoso? Porque perdemos todos como humanidade quando acontece uma coisa assim. Acredito que o mercado, ele cresceu como gremlins, né? Então todo mundo hoje que faz uma maquiagem de bonita ou que faz o fashion, quando você se forma, você escolhe o nicho que você vai trabalhar.
A partir desse nicho, você começa a trabalhar emplacando suas belezas. Hoje em dia, eu diria que a gente tem muitos ex-assistentes comandando o mercado, né? Por exemplo, o maior maquiador do Brasil era o Duda Molinos, né? Antes do Duda teve a Lili, teve uma mulher trans, teve outras pessoas que maquiavam. Mas o Duda apareceu bastante por conta do Fito Ervas, do Morumbi Fashion e de São Paulo Fashion Week. Depois do Duda vieram muitos maquiadores. E aí na outra geração teve o Duda teve os assistentes dele, existiam vários profissionais que maquiavam e penteavam, e depois da outra geração eu apareci. Eu fiquei trabalhando aproximadamente uns 20 anos. É muito tempo, né? Mais de uma década. Então, eu formei assistentes e formei alunos. Esses alunos hoje já estão no mercado. Então, é cíclico, né? Ciclos começam, ciclos acabam e nós precisamos evoluir, né? Como pessoas, espíritos e profissionais. Lindo isso. E é importante essa coisa dos cursos, workshops, a profissionalização de pessoas trans, que também é muito importante para mudar esse cenário. E você tem lições que valem ouro, sempre proporcionando imersões para passar o conhecimento adiante. Desde sempre você ensina? Não, eu descobri que eu tinha criado minha própria técnica quando eu vi que no mercado não existiam pessoas que trabalhassem na área e que ensinassem. Elas eram ótimas para criar e fazer, mas elas não ensinavam a técnica. E aí eu, bem curiosa, comecei a entender o processo de luz e sombra de cada fotógrafo e o que eu fazia no rosto dessas mulheres. Comecei a conversar muito com os editores, editor da Vogue, stylist, e aí a coisa foi crescendo. Quando eu percebi que eu podia dar uma aula. Por quê? O que eu queria, eu não consegui, mas eu podia proporcionar o que eu desejava e que na época não existia. Então eu acho que eu sou a primeira, na época eu nem estava fazendo a transição ainda, né? Eu estava nesse caminho de chegar, da transformação que a maquiagem me proporcionou. Eu comecei a entender meu processo de criação, comecei a escrever ele e comecei a falar sobre ele. Hoje, os meus alunos e alunas e alunos, eles saem da sala de aula já, não todos, mas a maioria, com uma vaga nas temporadas de moda brasileira, na Casa de Criadores ou São Paulo Fashion Week, vindo a partir da minha academia. Então eu formo eles, certifico eles, e a última novidade é que eu tenho transformado eles em líderes, os últimos. Os últimos desfiles foram assinados por mais de 8 ex-assistentes que hoje são profissionais. Ex-alunos, né? Também. Meu Deus, é uma máquina, então, de profissionais de moda. E eu soube que você costumava contratar mulheres, mas elas não contratavam trans depois disso, mais adiante na carreira. Então você passou a contratar trans, e o samba é sempre assim, né? Um passo pra frente, dois pra trás. Quando a gente dá esse dois para trás, a gente tá tomando fôlego para avançar, né? Eu aprendi que nós somos uma flecha, né? Podemos ter uma flecha. Então não é sempre ir para frente, né? Você também tem que descansar. A gente precisa descansar, pensar, planejar, pegar o impulso e chegar onde a gente quer chegar, né? As mulheres, eu acho que na época que eu comecei a trabalhar, tinha pouquíssimas mulheres. Tinha uma mulher trans, que era a Roberta, na equipe. E tinha poucas mulheres, era geralmente composta por gays, né, por Barbies. E aí eu comecei a trabalhar. Eu comecei a ter assistentes mulheres e dar aulas para algumas pessoas. A minha academia era mulheres, homens, trans, masculinos e femininos, e todas e todos. Mas algumas mulheres que eu contratei, na época que eram minhas assistentes, quando elas começaram a trabalhar, realmente elas não são tão abertas como nós, mas elas também precisam de espaço. Então hoje eu entendo que uma mulher, ela acaba contratando outra mulher, uma trans acaba contratando outra trans, um homem, uma gay, uma mulher, uma trans feminina ou masculina. Mas eu acho que a gente tem que estar aberto a todas, né? A todas e todos, senão a gente só vai estar multiplicando o preconceito que sempre existiu. Com certeza, sabe as palavras.
E se você está ouvindo essa gravação e acha que aprendeu a fazer maquiagem, mas nunca fez um curso com a Maxine, então você ainda não aprendeu a fazer maquiagem, porque estamos diante de uma autoridade no assunto. Você faz maquiagem, cabelo e vento. Conta pra gente como é essa parte do vento. Essa parte do vento foi muito engraçada, porque assim, no Brasil, eles pagam um profissional que faça duas coisas. Eles têm que pagar um profissional por cada veículo e área, né? Por exemplo, se você é maquiador, você recebe um cachê. Se você é cabeleireiro ou cabeleireira, você recebe outro cachê. Então, em Nova York, Paris e outros países, as pessoas se especializam em uma área e recebem por isso. Quando elas fazem dois trabalhos, elas recebem dois cachês. Aqui no Brasil, nós recebemos um cachê para fazer maquiagem e cabelo. A história do vento foi muito engraçada, porque assim, eu conheci a Naomi numa dessas edições de fashionistas da temporada. Eu conheci a Naomi, e aí eu fui fazer uma campanha com ela. Nessa campanha, eu fui contratada para fazer a maquiagem. E tinha uma cabeleireira. Só que a cabeleireira, ela conseguia preparar o cabelo, mas ela não conseguia montar o cabelo. São várias etapas, né, quando você vai fazer uma foto. E aí, eu fiz a maquiagem, montei o cabelo e coloquei o vento. Quando ela viu isso, ela falou, como assim, gente? Ele faz a maquiagem, faz o cabelo e ainda faz o vento. Então, no fundo, o trabalho ele é bem intenso e extenso. E cada profissional ele tem que cuidar de uma certa área. Mas como nós vamos aprendendo no dia a dia, né, aqui, e eu sou bem proativa, eu não gosto de ficar parada, maquiar e ficar parada. Eu gosto de estar acompanhando a foto, os cliques, o flash, a posição da modelo, o cabelo. E aí é disso que veio essa história. Ai, que delícia, é com Naomi ainda. Maravilhoso. E você se arrisca a tirar as fotos também? Já pensou em capturar as imagens pela câmera? Já que ser image maker é muito mais do que imaginam nossa van filosofia. Eu tenho algumas fotos publicadas já, com a minha assinatura. São poucas fotos, mas eu já tenho algumas fotos publicadas. Hoje, com as máquinas dos nossos celulares, nós podemos já fotografar, né? Nós fotografamos desde que enxergamos, mas não temos a noção de que os nossos olhos fazem muitas fotos por, né, segundos, milésimos de segundos. Hein? Mas aí quando você registra, né, digitalmente ou analogicamente uma imagem, aí você dá o crédito, né? Você começa a entender. É meio isso. Entendo. É como eternizar um segundo na foto. É incrível também acompanhar, né, a produção, a fotografia, como você disse. Importantíssimo, gente. É isso que muda tudo. Agora vamos falar de televisão. Você apresenta o reality Work It com Gianni Albertoni. Chiquérrimo, um formato inovador. As houses competem diante de propostas que têm tudo a ver com o mundo da moda. E eu queria saber se você se divertiu gravando o programa tanto quanto a gente se divertiu te assistindo apresentar. Eu me diverti porque esse programa ele veio coroar todos esses anos de trabalho, né, que eu tive. Porque chegou uma hora no nosso trabalho que os ciclos eles começam e acabam e a gente precisa encerrar eles. Quando o meu ciclo ele começou a encerrar, o ciclo de ficar todos os dias fazendo editorial, foto, aquela coisa de todo dia de madrugada sai, e vai pro fotógrafo, e vai pro outro, e vai pra revista. A época é outra, né? Nós estamos em outra era. Com o digital tudo mudou, as revistas continuam, as revistas que têm um título muito grande, né? Que são realmente as mães das imagens de moda e informação, elas continuam. Mas hoje a maioria das coisas é feito para o digital, né? Até a TV, né? Ela é voltada para o digital. Então, quando eu tive a ideia, eu convidei a Gianni para me ajudar a achar uma produtora. E aí eu marquei um almoço com ela, a gente conversou, achamos a produtora, e isso demorou mais ou menos 5 anos para acontecer, da ideia para o ok. E nesse caminho, eu fiquei feliz. Mas é lógico que eu fiquei nervosa, né? Era a minha primeira vez na frente das câmeras. Então, o que eu fazia antigamente? Eu era dirigida para maquiar. Depois de alguns anos, acho que 12, 13 anos, eu comecei a criar uma coluna para a Vogue que se chamava Beauty Flash, onde eu tinha total domínio. Durante muito tempo, eu só executava o que as pessoas queriam que eu fizesse.
as minhas ideias, elas tinham que entrar, ser encaixadas nessas ideias. Depois de muito tempo, 12 anos, 13 anos, eu tive essa coluna. Eu comecei a criar vídeos a partir das minhas ideias. Então eu chamava modelo, criava beleza, criava história, chamava um fotógrafo, editava, colocava música e entregava pra blog. Eu fiquei 8 anos lá fazendo isso. Foi muito bom porque eu criei imagens que eu nunca pude criar sozinha, apesar que era outra época, né? No começo a gente não tinha tanta maquiagem na Vogue. É porque a mulher brasileira é um país tropical e não é uma Vogue Itália, não é uma Vogue Paris, né? É uma Vogue Brasil. Qual é a cultura do Brasil? Então a gente foi entendendo tudo isso durante um tempo e quando veio o Work It, eu já tinha as 300 capas, muitos desfiles, uma experiência muito vasta, né? Essa história, ela tá registrada na moda, na beleza e na moda do Brasil, né? Então foi muito bom, foi muito divertido conseguir, mas é lógico, tinha as tensões, né? Porque é um campo novo, né? É um campo novo pra mim. Então eu fiz com carinho, mas me divertindo. Eu gosto de me divertir, eu gosto de estar bem, dar risada, curtir o momento. E não ficar tensa, né? Nessa tensão. Mesmo nos próprios desfiles que a gente fazia, as meninas sempre falavam, Maxi, seu camarim é o melhor, é o mais divertido. Porque não precisa ser tenso, né? Já existe muita tensão no mercado de moda. Já existe essa tensão. Então alguém, né, precisa ser a resistência. E eu fui a resistência durante muito tempo. A resistência, quando eu falo de resistência, quando uma luz ela vai acender, né, ela precisa do positivo e do negativo. Só que se tiver só os dois ligados um no outro, essa lâmpada ela apaga. Então precisa ter uma resistência para a luz acender. Então no mercado eu sempre fui essa resistência entre essa tensão, né? Então eu me diverti muito, foi muito bom aprender, ser dirigida pelo Caio, que foi o diretor, e os produtores, e a própria Giane, né, dando as dicas. A gente trocou muito. Foi bem cansativo, porque a gente começava muito cedo, tipo 5 da manhã, e acabava às vezes 10, 11 horas, e no outro dia voltava bem cedo. Mas foi um sonho realizado, que nem eu sabia que eu ia conseguir alcançar essa profissão, né? Essa nova profissão. Imagino, gente, é uma longa jornada e o resultado foi maravilhoso. E com certeza você faz parte da história da moda no Brasil. Os looks que você vestiu no programa eram lindos. Algum foi seu preferido? Bom, o último, que era de gata, da Maldito, mas tinha... Ainda tem alguns conteúdos para entrar, vocês vão ver daqui a pouco. E aí, bom, teve apartamento 05, teve muitos looks, né? A Neco, que foi nossa stylist, é muito boa. Então a gente experimentou, provou, a gente experimentou todos eles. Indicamos qual que a gente gostava, mas o processo é longo. A TV também tem que aprovar, né? Não é só a gente que coloca e pronto. É diferente. É quase igual a moda, né? Você escolhe os looks, escolhe a história e depois você tem que ir combinando com os temas, né? Com os temas do verdadeiro look. Ai, muito bem. Gente, eu amo o look da abertura, amo do último episódio, amo das festas brasileiras. É um look mais bonito que o outro. E a proposta do programa era muito diferente também, essa coisa de montar tudo. Até o conceito da foto final e unir cabeleireiros com maquiadores, com estilistas. Isso deve ter dado muito trabalho. Era o dia inteiro para gravar um episódio? Não, a gente gravava um episódio em 2 ou 3 dias. Ah, entendi. Porque realmente, né, são as houses, são grupos e as sessões de foto. E aí você falou que você procurou a produção do programa, não foi a produção do programa que chegou em você? A ideia nasceu da minha cabeça, porque no fundo, como a gente estava falando, meus ciclos anteriores, eles tinham se encerrado. Mas o que eu ia fazer? Eu ia parar de trabalhar, virar uma outra profissional? O que eu faria com toda a minha história de beleza e moda no Brasil? O que eu faria com a minha profissão, né? Com as capas, com os editoriais, essa experiência toda que eu tive, o que eu faria? Então eu comecei a pensar sobre isso, tive a ideia, e aí eu tive essa reunião com a Giane. Aí nós duas começamos a pensar, falar, fizemos reunião aqui, reunião ali, reunião lá, até o dia que a Giane conseguiu achar uma pessoa que foi a Monster, né? O André da Monster. E aí a gente fez a primeira reunião, isso já tinha passado 3 anos. E aí a gente fez a primeira reunião, eu já tinha até desencanado, e aí de repente, aquele projeto semente, você tem a semente, você precisa plantar
num terreno que seja fértil e aguar essa semente, né? Porque essa plantinha, ela precisa crescer, virar uma árvore para dar frutos. Então demorou 5 anos para tudo isso acontecer. E aí o André, um belo dia, ligou e falou, gente, consegui. E a gente marcou já a filmagem. Aí começamos a filmar. Isso foi filmado ano passado, né? Quando vocês viram no ar, já fazia 1 ano que a gente tinha filmado. Ah, não fazia ideia. Então, tem que catalogar mesmo essa trajetória toda num programa de TV. A gente nem imagina o tempo que demora, né? Porque a gente vai lá, dá play, assiste e pronto. E aí a Monster aceitou. E como que você se sentiu quando soube que realmente ia rolar e você ia apresentar uma maravilha dessas? Eu agradeci. Me senti grata, feliz e grata. E queria estar no primeiro dia de filmagem, né? Eu acho que a gente acredita, mas é meio Santo Tomé, não é? A gente acredita meio não acreditando até o dia que se realiza realmente, porque teve tipo uma equipe de mais de 300 pessoas num set, né? Bom, mas aí teve muita coisa, teve o casting, teve as roupas, a prova de roupa, a prova de maquiagem. Bom, é bem intenso, Foi maravilhoso. Tá sendo maravilhoso, né? Tá sendo maravilhoso, porque aconteceu. Agora, quais são os próximos passos? Eu acho que a nossa vida, desejos, sonhos, eles se realizam sim, mas quando a gente planeja, eles têm uma tendência a se realizar mais rápido. E quando a gente pede ajuda para outras pessoas, ele ainda tem a chance de realizar mais rápido ainda. Por mais que demorou 5 anos, foi bem rápido, né? Poderia não ter acontecido se eu não pedisse ajuda, se eu não imaginasse, se eu não estivesse conectada com toda essa minha história, se eu não acreditasse, ou se eles também não acreditassem em mim, né? Com certeza, tá certíssima. E eu já tô esperando a segunda temporada, tô torcendo pra que tenha. Se você está ouvindo essa gravação, pode ver todos os episódios de Work It agora mesmo na Universal Plus. Gente, eu ia falar da final, mas eu não quero dar spoilers. Eu torci tanto pra quem ganhou. Fiquei super feliz com tudo. E de todos os desafios, qual que você acha que você se sairia muito bem se fizesse? Eu sairia em todos. Eu sairia muito bem em todos, pra falar a verdade. É o que eu vou te falar. Ai, não duvido disso. Por quê? Era sobre maquiagem, cabelo e styling. Mas a verdadeira... Bom, eu não posso falar muito, né? Deixa eu pensar aqui. Bom, o verdadeiro truque é você ter a matemática a seu favor. Você sabe que a matemática ela está nos lugares mais incríveis do planeta, né? Do mundo. E nós, que trabalhamos com imagem, trabalhamos com proporções, né? Por isso eu cheguei onde eu cheguei. Até nos cursos eu pergunto sempre quem é de exatas e quem é de humanas. Quem é de exatas tem uma facilidade em matemática, mas quem não pratica essa matemática diariamente, visualmente, acaba ficando para trás se existe uma pessoa que é de humanas, mas que estuda muito. Porque são números, né? Então você vai fazendo a matemática sobre, né? Sobre o rosto, sobre o pescoço, o tronco, as pernas, os braços, o cabelo, a luz. A luz, né? Nós desenhamos tudo para a luz, né? Sem a luz a gente não enxerga nada. Então essa foi um dos presentes que eu recebi de Deus, né? Do Oxalá, de Buda, das deusas. Recebi esse presente de entender realmente o que eu desenhava para a luz e era o que realmente voltava para mim. Nós desenhamos para a luz e os produtos, volumes, cores, texturas são devolvidos para nós, né? Pela própria luz. Então o que a gente está desenhando para a luz? Se a luz é Deus, as deusas, o que a gente está desenhando para esse Deus, para essa luz, né? Que estamos pegando de volta, recebendo de volta, né? De ação e reação. Então eu tenho pensado muito sobre isso. E acho que foi isso que me ajudou muito. E você tem razão, realmente tem muito cálculo, né? Até na cor, no estudo de cor, tem muita física, muita matemática envolvida. E ali nos episódios eu adorava os temas festas populares, de artistas nacionais, de vilãs de novela. As novelas, sim. Eu fui a Cuca. Eu fui a Cuca em um dos episódios, que era esse episódio
das festas populares. Foi muito divertido. Lembrar da minha criança, né? Me conectar com essa criança. Quem eu era, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui. Tem muitas coisas envolvidas, né? Não é só você ir lá e criar uma imagem. Você está copiando e colando coisas, procurando no Pinterest, procurando nas revistas e colando, ou você está estudando? Quem é você? Quem sou eu? O que eu quero criar? Qual é o sinal que eu quero deixar aqui na Terra, registrado pela fotografia e pelo vídeo? Quem é? Quem sou eu? Que história eu estou contando? Eu estou contando a história de outra pessoa ou a minha própria história? Gente, e isso tudo dá pra perceber na foto final, né? Essa história foi contada. É incrível, nos leva a reflexões maiores. Mas agora vamos para as passarelas, porque rolou Casa de Criadores no mês passado. Ai, e como sempre, você foi o grande destaque. Você sempre é o destaque onde está, né? É até redundante falar isso. E você também é diretora da Casa de Criadores. Então o povo quer saber o que teve de melhor e pior esse ano. E se você gosta de desfilar também. Eu tinha um sonho quando eu era pequena, né, de desfilar. Mas eu achava que isso nunca ia acontecer, porque quando a gente chegou perto dos modelos, não existia nenhuma gay que fosse muito gay, né, desfilando. E baixa também não existia. Então isso eu tirei da minha frente. Falei, bom, isso não vai acontecer com você, né, bebê? E aí eu parei de sonhar com isso e fui sonhar com outras coisas. Eu trabalho na casa já há mais de 17 anos, comecei a fazer só os desfiles do Robert, do Inani, e aí eu fiquei fazendo os desfiles do Robert mais de, eu acho que 10 anos. Só o dele eu fazia. Conheci o André, que é né, o todo-poderoso da casa, e aí eu fui continuando fazendo meu trabalho, fazendo as Vogue, São Paulo Fashion Week, etc e tal, até que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu comecei a transição, e aí nós fizemos os primeiros vídeos em vídeo, porque não podia ter os desfiles ainda, né? Aí eu fiz o do Ponto Firme e mais 2 desfiles. E depois, na outra temporada, o André me chamou para assinar a beleza dos 50 desfiles da casa. Ser a diretora, dirigir esses desfiles. Eu pensei, eu não vou conseguir, né? Como é dirigir 50 desfiles? Eu já tinha feito. Antigamente eu fazia, tipo, 11, 15 desfiles do Fashion Rio, entre Fashion Rio e Fashion Week. Só que assim, eram desfiles espaçados, não era todos os desfiles juntos no mesmo horário e tal. Quando o André me fez o convite, eu falei, eu não vou conseguir. Aí depois eu comecei a pensar, eu falei, não, peraí. Esses ciclos todos que vieram até aqui acabaram, finalizaram, e esse é um novo ciclo. Então eu vou pegar essa direção. Quantos assistentes, ex-assistentes e profissionais eu conheço? Tanto. Eu posso fazer os desfiles? Posso. Eu fui contar, tinha mais de 50 profissionais comigo. E aí eu descobri que eu poderia fazer o que eu faço hoje na academia. Porque antigamente eu dava os cursos, como muita escola dá o curso, mas não consegue colocar os alunos para trabalhar. Muita escola não tem conhecimento especializado. Só dá aula, mas não trabalha com moda. Não faz editorial, não faz desfiles, não entende o processo da luz. Eu tinha isso. Eu falei, peraí, se eu tenho isso, então agora é a hora. E aí eu estudei e tive uma reunião com o André. Quando eu fiz a reunião com o André, eu falei sobre isso com ele. Ele falou, Max, vamos fazer. Eu falei, tá bom. E aí eu liguei para minha equipe, reuni os melhores e dei o meu primeiro curso na academia, chamando eles para se inscreverem e obterem um bônus, que era ter a chance de integrar a minha equipe na Casa de Criadores. E depois no São Paulo Fashion Week. E aí começou. Foi assim. Eu fiz meu primeiro desfile, tinha a primeira direção, acho que tinha mais ou menos uns 30 desfiles. A gente fez, foi duro, foi, né, puxado. Isso era no primeiro ano. Eu já estou há 3 anos. Agora vai ser a 7ª edição, a próxima. Porque cada ano tem 2, né? E aí eu fiz a 2ª edição, fiz a 3ª, fiz a 4ª. Na 4ª edição, porque tinham várias regras. Cada estilista podia fazer só com 20 modelos, né? 20 roupas, 20 looks, 20 modelos. Depois começou a aumentar. E aí chegou uma edição que tinha 35 desfiles para eu assinar. E os desfiles, eles tinham em base de 40 a 50 modelos cada um, durante uma semana. Foi o mais puxado que eu fiz, foi um babado, mas a gente conseguiu entregar. Então eu entreguei todos os desfiles que tinha até hoje. E aí eu recebi um convite
Há muitos anos atrás eu abri o desfile do Felipe Fanaia, eu não sei se você conhece o Felipe Fanaia, que era o namorado do Robert. Esse foi meu primeiro desfile que eu abri. Aí passou-se alguns anos, eu fiz o do Felipe Freire, fiz um outro, era um aqui, um ali. E aí o Elias Caleb, a Manauara, me fez o convite, ela estava dirigindo o desfile, a Manauara me fez o convite para fechar o desfile do Elias, que era um desfile muito especial. Ele falava da família dele, da história dele, da nossa história travesti e transgênero, né? E aí foi o primeiro desfile que eu fiz. E aí, experimentando as roupas, eu fiquei muito emocionada de fazer aquele desfile, de ser convidada pela Manauara, e de estar encerrando aquele desfile, que tinha tantas pessoas importantes para mim ali. E eu, com meus 50 anos, 49 para 50, estava encerrando aquele desfile. Então essa foi uma... Quando eu decidi que realmente aquele ciclo antigo tinha acabado, abriu-se esse novo ciclo, né? E aí eu fiz o primeiro desfile para Elias. Depois eu fui convidada para outros. Nessa season eu fiz 5 desfiles. Eu fiz Elias, Sukeban, Guma, Nálimo e mais um que foi Plataforma Sul. Então é uma delícia, né? Eu estou agora ampliando a academia, né? Os alunos eles podem, além de obterem técnicas novas sobre luz e sombra, que é toda a minha especialidade, sempre foi, de entender a luz e a maquiagem, as texturas, de desenhar de uma outra forma, explicar sobre desenhos geométricos, a técnica. Eles podem obter o bônus de estar na Semana de Moda, mas com o tempo eles podem assinar um desfile. Foi o que aconteceu agora. Então eu fiz tudo direitinho, Deus tá me guiando aí. As deusas, os orixás, estão me guiando nessa caminhada que é de colocar o nosso povo no mercado. Não só o nosso, todo mundo que tem interesse em maquiar e pentear pode ter uma chance com a Maxi Beauty Academy. Com certeza. E é uma caminhada incrível, gente. É sempre tão bom ver um ciclo novo surgir também. E todo mundo ama a Casa de Criadores. Diria até mais que Fashion Week, porque é ali que a gente vê a criatividade realmente transbordar. E você diria que dirigir essa quantidade de desfiles foi a missão impossível que se tornou possível? Era impossível. Mas no fundo não existe nada impossível, né? Não existe nada impossível. Tudo é possível quando você se dedica, se esforça. Eu diria até que se sacrifica, né? Porque são muitos dias. Por exemplo, quando a gente vai fazer a casa e a gente assina cabelo e maquiagem, né? Eu já comecei a trabalhar, teve temporadas que eu comecei a trabalhar um mês antes preparando o cabelo. Porque não é só chegar e fazer na hora. Tem coisa que não dá tempo, né? Porque são muitos desfiles. Por exemplo, lá na casa a gente tem desfiles que começam às 4 da tarde, o próximo às 6 e os outros às 8. Então, se você pega todos os desfiles do dia, você pega 7 desfiles, 8 desfiles para fazer. Então, conta 8 desfiles com belezas diferentes. Algumas belezas de alguns desfiles são muito diferentes, né? Não é mais um exército de mulheres, tudo com maquiagem natural, né? Na casa, realmente, é a maior semana de moda criativa que a gente tem. Realmente, é a maior criativa. Então, foi um desafio e a gente está vencendo, dia por dia, né? Eu venci todos esses que eu já fiz, são 6 edições. Agora a gente vai para a 7ª edição, que é o número 7. É um número bem bom de intuição, né? E a gente vai conseguir vencer sim, mas planejando, tendo uma equipe, fazendo cursos, trazendo pessoas novas que se interessam, que querem aprender a profissão, né? Que querem multiplicar, que querem fazer dinheiro com isso, né? Não é brincar, fazer foto, tá lá, não é ferver. Você também pode ferver, mas é trabalho, né? Trabalho duro, não é tão... Mas tem o glamour, lógico, né? Mas é trabalho duro, não é tipo brincadeira. Com certeza, mas se você tá lá, tá salvo. Essa é Maxi Weber, senhoras e senhores, não existe impossível para ela. São mais de 30 anos de carreira. E quando você relembra toda a sua trajetória, tem até Naomi Campbell, ela está entre os pontos altos, né? E de todas as celebridades com quem você já trabalhou, quais que você lembra com mais carinho, assim? A Naomi eu lembro sempre, né? E sempre vejo. Porque quando eu tinha 14 anos, foi quando eu tive o desejo. Mas pra mim, uma gay pobre, preta, morando na Zona Leste, era quase impossível de conseguir. Mas quando eu estava na frente dela, eu lembrei daquela criança e lembrei que tudo é possível. Ali veio um sinal de que era possível,
de que se eu estava conseguindo aquele, né, acontecimento, se eu tinha atraído aquele acontecimento para minha vida, dentre tantos maquiadores, né, eu poderia fazer qualquer outra coisa. Ah, com certeza. Foi um marco, né? Tem antes de Naomi e depois de Naomi. E como que é essa relação com a família? Pra moda eu acho que é assim sim. Você tem ídolos, né, e pessoas muito importantes, e o Brasil acabou ficando sabendo de mim através desse acontecimento da Naomi mesmo. Ah, sim, muita gente está curiosa para conhecer essa entrevista, ficaram animados de saber que você ia estar aqui no Tudo Tal, que eu tinha perguntado da família, né? Você tem contato com a família, apoio, prestígio, como que é? Tenho contato sim, tenho amor, recebo amor da minha família, nós somos uma família bem legal, como todas. Chique. E você já lançou novas personalidades na noite? Já tem filhas drag, algo assim? Não, eu mesma, só tô me lançando. Ultimamente eu tô me lançando. Ai, eu vi o vídeo, você performando na Blue, babadeiríssima. É uma coisa que você faria mais vezes, se tivesse mais oportunidades? Eu tenho feito já desde o começo, nadando, né? É uma festa underground. Eu comecei nadando a convite do Thiago, mas o Thiago partiu e aí eu conheci o André Almada, e aí tem a Zezé, o Rock e todos os outros envolvidos nessa nova festa que é a Danado. Então eu faço, agora a próxima edição é dia 12, se eu não me engano. Você está convidado, vocês todos, para vir para essa festa. Ai, arrasou. Se estiver por perto, com certeza pode contar comigo lá. Eu quero te conhecer pessoalmente também. E agora vamos pro quadro Spiritual Check. É um quadro que a gente fala de fé, religiosidade, espiritualidade. Você acredita em alguma coisa? Tem apego ao horóscopo? Gosta de meditar? Como que você alimenta a espiritualidade? Eu alimento orando, né? Orando, meditando e acreditando. A fé ela é crescente, eu acredito que a fé ela é crescente, né? Não basta você pedir, orar só quando você quer. Essa fé ela vai sendo crescente. Então eu acredito no amor, em Deus, nos orixás, no universo, no átomo, no desejo, na lei da atração, na lei da reação também. Ah, é verdade, tem a lei da ação e reação, né? E eu gostei disso, de ser um fio que a gente tá constantemente puxando, né? Não é uma chavinha que, agora eu vou pra fé. É assim mesmo. E onde você se vê daqui 10 anos? Você guarda segredo? Alô, edição? Não precisa colocar aqui, eu guardo o segredo sim, tô brincando. Então, eu também guardo. Eu não vou poder te contar porque eu ainda não consegui, mas assim que eu conseguir você vai saber. Então manda pra gente, manda um bilhete por baixo da porta que eu quero saber. E falando um pouquinho mais de moda, você acha que ainda tem espaço pro novo? Ou estamos presos num ciclo de tendências que vão e voltam? Eu acredito que nós precisamos entender quem nós somos realmente, né, pra gente criar moda. Enquanto a gente estiver copiando e colando, ou querendo ser o outro ou a outra, é mais difícil, né? Você só vai estar reproduzindo. Mas existem artistas e artesãos, né? Quem nós somos, o que a gente quer mostrar, sinalizar, empoderar, eu acho que a moda existe, sempre vai existir, ela acaba sendo um marco da era que a gente está vivendo, né? Então existem os tecidos tecnológicos ou não, novas formas, mas o corpo, o corpo ele é feito de tronco, 2 pernas, 2 braços, pescoço, então, tipo, geralmente você vai ter 2 pernas e 2 braços na roupa, um tronco, então, tipo, no fundo, os tecidos, né, eles são inovadores, as fórmulas de costura também, eu acho que é interessante, sim, sempre vai existir, e vai ter gente que vai comprar alta costura, vai ter gente que vai comprar prêt-à-porter, e aí a gente continua. Mas nós podemos decidir a moda que é conveniente a nós, o que a gente pode usar, quem a gente quer ser, quem a gente é, ou se a gente quer ser o outro, né, e copiar o outro. Eu acho que ainda tem muita gente copiando, querendo ser o outro e fugindo da própria identidade, né? É verdade. E moda é moda, consumo é consumo. Estilo não é pra todo mundo mesmo, então se a pessoa fica só nesse vai e volta, no feijão com arroz no básico, também tá valendo, é a vida dela.
mas a gente gosta de moda. E pra mim, na maquiagem, pode falar, desculpa. Não, sim, pode falar. Eu ia falar, mas é isso mesmo. Basicamente, você falou. Tem gente que não precisa, né, de ter uma alta costura. Tem gente que não precisa ter uma camisa com tecido que é mais macio, né? E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai podendo trabalhar e comprar, poder ter. A gente vai querendo experimentar e se presentear, né? Ai, eu nem consigo respirar numa roupa básica, tô brincando. Mas, falando um pouquinho de maquiagem, eu acho que a invenção recente mais revolucionária no mundo da maquiagem foi o primer. Depois que eu conheci o primer, minha vida mudou. E você, tem algum apego maior por alguma coisa no seu kit de maquiagem? Eu acho que o que eu tenho mais apego hoje é as bases que tratam mais profundamente a pele, né, que tem ácidos hialurônicos, né? Então eu gosto de camuflar e tratar. Então eu gosto sempre que o produto ele tenha esse apelo, né, essa tecnologia do tratamento e não só da camuflagem. Entendo. Tipo a Adicos, né? Se a diretoria da Adicos tá ouvindo esse programa, pode chamar a Maxi Weber para representar a sua... Um beijo. Nós já trabalhamos com a Adicos, no São Paulo Fashion Week. Eles são maravilhosos, os produtos são ótimos também, tem essa coisa de hidratar ou de proteger do sol. Mas agora ela é farmacêutica, né? Então ela entende bastante. É bem por aí mesmo, né? Mais uma clínica do que uma perfumaria em si. Mas vamos para um quadro novo que eu tenho aqui, que chama O que você diria? São 3 etapas, é bem simples, e a primeira questão é: o que você diria para uma pessoa trans que quer começar a carreira como maquiadora? Não desista 5 minutos antes do milagre acontecer. Continue persistindo, né? E o que você diria para uma pessoa que quer fazer a transição com mais idade, uma transição tardia? No Brasil, fala? Sim, no Brasil. Tem um acolhimento, tem um projeto do SUS, que ela vai saber todas as informações e eu desejo sorte. Eu comecei tarde já, né? Eu comecei bem tarde, já com 47. Eu tinha feito minha primeira transição muito jovem e eu interrompi, fiz a retransição e agora eu voltei, né, com a transição. Bom, a gente tem médicos, tem gratuitos, né, no SUS. Então eu acho que tem que procurar um profissional de saúde e ela vai saber tudo sobre hormonização, desejo, né? E poder ultrapassar os preconceitos, né? Preconceitos aí, pré-conceitos e preconceitos. Entendi. Agora a última pergunta desse quadro. O que você diria para a criança que você foi um dia? Se pudesse voltar no tempo, encontrar você mesma na infância, o que diria para essa criança? Continua, você vai conseguir. Continua, acredita. Acho que é isso que a gente pode dizer para as crianças, né? Para as crianças. Eu estava conversando com umas amigas, eu estava falando sobre isso também. O que a gente faz pelas crianças hoje que não fizeram por nós? Então eu diria isso. Continua, Maxi, acredita, vai dar certo. É tudo sobre persistir, né? E realmente a gente tem que proteger as crianças, principalmente crianças trans. E você sabe que eu lembrei de uma amiga trans maquiadora que uma vez me disse que a maquiagem não é a mão, é o olho, porque a visão é mais importante do que a destreza na hora de riscar ali na pele. Você acha que saber observar é mais importante do que saber fazer quando o assunto é maquiagem, looks? Eu acho que você tem que ter uma mão firme. Por exemplo, na hora de maquiar, tem alguns traços que não adianta você ter o olho e a mão trêmula. Você tem que ter firmeza. Então eu tô boa, que eu vou passar um lápis no olho, eu até assusto a cliente quando eu vou riscar. Tão firme que vai. E quando o assunto é cabelo, o corte é mais importante que a química na hora de fazer aquela apresentação babadeira? Depende, né, da cliente, porque tem cliente que não faz química, tem cliente que só faz corte. Mas eu acho que o corte, sim, ele é importante, porque a poda é importante, né? A poda.
E principalmente pra foto, desfile, né? A gente quer ver aquele caimento, aquele balançar bonito. E, gente, lembrando aqui que nada disso nessa entrevista seria possível sem a comunidade Domínio Drag, a comunidade glamurosa do BR, Rafa Paul, Átila Alencar, vocês que brilham. São anos de Domínio Drag integrando fãs e artistas, e quem tá dentro não sai. Gostaria de mandar um alô pra comunidade Domínio Drag? Um super beijo, comunidade Domínio Drag. Eu amo vocês. Muito obrigada. Eu amo de paixão aqueles stories que nunca acabam, TV que nunca desliga. E agora eu tenho umas perguntas de ouvintes que chegou aqui na nossa caixinha. A primeira é da Iris de Cubatão. Ela diz: Maxime, você tem vontade de criar uma linha própria de maquiagem? Como que seria? Eu criei minha própria linha na pandemia, mas eu descontinuei. Eu só criei iluminadores. Era um iluminador com 3 cores. Então eu entendi um pouquinho do processo de criação, Anvisa, toda a função. Então, que cose! Iluminadores de cores diferentes. Porque nós temos, as pessoas que são rosa, de pele rosa, as pessoas que têm pele amarela e as retintas, né? Lógico que vai ter as vermelhas, né? Mas aí eu criei 3 iluminadores que servem para todos os tipos de pessoa, desde a mais branquinha até a mais retinta, e podemos usar eles em outras áreas. Mas ele foi descontinuado por enquanto. Adorei saber disso, já vou caçar, deve estar valendo milhões se for descontinuado. A próxima pergunta que eu tenho aqui é da Sheila de Presidente Prudente. Você acha que só morando em grandes capitais e cidades metropolitanas para avançar na carreira com beleza, maquiagem e cabelo? Não, acredito que você pode, hoje com as mídias sociais, você pode trabalhar em qualquer lugar. Mas existem alguns eventos que você vai ter que se deslocar da sua cidade para estar neles, né? Mas não, você pode, trabalhar em qualquer estado, qualquer país, pode trabalhar, não tem problema. Só que existem alguns eventos, por exemplo, São Paulo Fashion Week, você vai ter que vir pra cá porque é aqui. New York Fashion Week, tem que ir pra Nova York porque é lá, né? Então, a gente começa com o que a gente tem. Eu acho que o mais legal é a gente ter a noção de que a gente pode sim começar onde a gente está com o que a gente tem, né? E acreditar. Você mesmo falou sobre persistência, né? Eu acho que é isso, né? É sobre persistir no desejo, não desistir, né? Focar. Se você quer um banquete, se você deseja um banquete, tenta não se distrair com as migalhas que aparecem no meio do caminho. Olha que bom conselho. Essa coisa de não se desanimar também por estar longe dos grandes centros também é um excelente conselho. Realmente a gente tem aí o celular, a câmera, meios digitais, e mesmo num lugar muito distante, inóspito, a gente consegue divulgar o trabalho aí e encontrar outros caminhos para se aproximar dessas Fashion Weeks, essa coisa toda, dessas capas de revista. E a outra pergunta que eu tenho aqui é do Felipe, de BH, Belo Horizonte. Você tá assistindo Drag Race Brasil? Pra quem vai sua torcida? Essas gays, elas não sossegam. Eu não tô assistindo. Eu não posso falar que tô, porque você vai querer que eu fale da torcida. Eu assisto no Insta, às vezes. Eu tenho focado mais na academia mesmo e nos alunos das aulas. E nos novos projetos. Então eu vou ficar sem essa. Na próxima, eu te mando. Mas eu não tô assistindo. Mas é bacana acompanhar assim também, só pelas redes sociais, pra não passar todo aquele nervoso, aquela gastura que a gente que se envolve passa. E olha quem tá aqui com a gente, Rafa Paul, da Domínio Drag. Como vai, querido? Olá, boa noite, gente. Que delícia estar aqui com vocês. Max, obrigada, minha diva. Obrigada. Meu sonho ainda é fazer um curso, trabalhar com a Max, e há de acontecer. Max sempre colaborativa, sempre ali. Ela sempre é uma... Viu? Ela é uma fiel... Ai, meu Deus, como fala? A pessoa... Oi, como que é a sua colaboradora? Não, a telespectadora da TV que não acaba. Ela sempre tá ali nos vídeos acompanhando. Então eu fico muito agradecido de ter essa fera aqui com a gente, sendo membro da... Eu lembro... Quem foi que... Foi a Vanessa. Lembra, Max, quem apresentou a gente? Foi não faz pergunta difícil, a louca, cara. A Vanessa da Silva, drag queen alemã. Rafa. Você não lembra dela?
ela. Deu branco. Ela que me apresentou você na pandemia. Eu tava fazendo live, tá? Aí ela entrou, assistiu, e aí ela tava falando comigo, Rafa, você lembra muito seus traços de uma amiga minha. Aí ela mandou meu perfil pra você, aí você até entrou na live, mas isso faz muito tempo. Aí você até apareceu, entrou na live, ali a gente conheceu, se seguiu. Desde então, a Max tá aí acompanhando e colaborando, compartilhando com a Domínio, então eu fui muito feliz. A Cre, Pemba, todos que estão aqui presentes. Gente, meninos, vocês sempre me enchendo de orgulho, amo vocês e só posso desejar boa noite pra vocês, um beijão no coração de cada um. Beijo, gente, continuem aí que tá maravilhoso, amo vocês. Muito obrigada, Rafa. Vamos juntas, somos mais fortes. Rafa, maravilhosa. Só tenho a agradecer. E você também, Maxi, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Serei eternamente grato. As portas do podcast estão sempre abertas para você. Foi incrível. Eu espero que não tenha faltado nenhuma pergunta. Se tiver uma pergunta que você queria ter respondido, me avisa. Não, tô feliz. Fiquei feliz pelo convite, feliz da gente estar encerrando. E vamos em frente, porque atrás vem gente, né, bebê? É exatamente sobre isso, pessoal. Que mulher, que profissional, que talento. Eu conversei aqui com Maxine Weber, image maker, maquiadora, revolucionária, rainha das passarelas, apresentadora de televisão, professora, autoridade no mundo da beleza, a referência das referências, a diva que transforma toda diva em divas, os olhos de lince que tudo vê, a estrela mais brilhante das passarelas, das telas e dos palcos, Maxi, que é amada por todos, que representa a nação, que representa a comunidade com elegância e profissionalismo. Se a gente conseguir ser 1% do que Maxine é, o mundo tá salvo, gente. Foi um prazer te ter por aqui. Como eu disse, né, as portas estão sempre abertas para voltar quando quiser. E se você ainda não assistiu Work It, corra! Vá agora na Universal Plus e seja feliz com Maxine Weber, coordenando equipes e mais equipes diante dos maiores desafios de moda e beleza. Eu fico por aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes, inscritos e participantes. 1000 beijos para todos os ouvintes do futuro. E até o próximo programa aqui no Desbanca Podcast. Walk, walk, fashion baby. Fashion baby, walk, light, light, go, go, make it work. Isso é moda, é glamour, é conceito. É Maxine Weber que nunca esqueceremos. Beijo, 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 beijo. Amo, 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 amo. Close, 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 close. Se você chegou, agora já tá atrasada. Volte pro início para não perder nada. A gente se encontra no próximo episódio. Aceito o seu amor e recuso o seu ódio. Ouvindo tudo porque a gente fica por aqui. Se já compartilhou, não se esqueça de curtir. É um oferecimento da Domínio Drag, a comunidade glamurosa do BR. É tudo, falar de tudo pra quem é tudo pra gente. O Tudo Toque faz uma entrevista diferente. Ouve no foninho se sua mãe for crente. Na rota do trabalho ou até de trás pra frente. É ouvindo Tudo Toque, a gente fica por aqui. Se já compartilhou, não se esqueça de curtir. É um oferecimento da Domínio Drag, a comunidade glamurosa do BR. Não estou inscrita, só pra ficar antenada. Sei que as inscritas também são as mais amadas. Também tô seguindo em todas as redes sociais, junto com a Domínio para não ficar pra trás. É o fim do Tudo Toque, a gente fica por aqui. Se já compartilhou, não se esqueça de curtir. É um oferecimento da Domínio Drag, a comunidade glamurosa do BR. No fim do Tudo Toque, a gente fica por aqui. Se já compartilhou, não se esqueça de curtir. É um oferecimento da Domínio Drag, a comunidade glamurosa do BR.